Venezuela pronta para progredir numa nova agenda com a União Europeia, Reino Unido e Suíça. O governo interino de Delcy Rodrigues demonstra estar aberto a estreitar as vias de diálogo de forma cada vez mais profunda com a União Europeia. CCDR. Álvaro Santos anseia por um novo ciclo no norte. Álvaro Santos menciona um novo ciclo para a região norte do país. Mais de 50% das pessoas com menos recursos não conseguem adquirir toda a medicação que lhes é prescrita. Não chega a metade do número de primeiras consultas no SNS que são efetuadas dentro do prazo considerado apropriado. Devido a dificuldades no acesso atempado, muitas pessoas acabam por optar por soluções alternativas, como a automedicação ou consultas no setor privado, segundo o relatório de acesso a cuidados de saúde 2025, elaborado no âmbito da Iniciativa para a Equidade Social, uma colaboração entre a Fundação La Caixa, o BPI e a Nova SBE. As 3 porções diárias de fermentados de Tin Spector e a obra sobre a Segunda Guerra de Shigeru Mizuki. Já se encontram disponíveis nas livrarias Fermente, o poder transformador dos micro-organismos, do professor de epidemiologia do King's College de Londres, e o primeiro volume de Showa, uma história do Japão, do autor japonês. Após os afetos, é necessário o presidente dos acertos. O almirante procura persuadir os eleitores, dirigindo-se a 3 segmentos da sociedade para garantir a passagem à segunda volta. Francisco Rodrigues dos Santos participa na campanha, fazendo um apelo ao presidente dos acertos. Valores do ouro e da prata atingem máximos históricos. As ameaças dirigidas ao presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos da América têm um impacto negativo nas ações e no dólar. André Ventura afirma que a IEL é um bloco de esquerda camuflado. O candidato do Chega vê, com normalidade, um possível suporte de Coutrinho na segunda volta. Marques Mendes afirma que o voto na IEL é um voto sem valor. O candidato da AD declara que Coutrinho de Figueiredo reconheceu que irá perder ao aceitar apoiar Ventura na segunda volta. Governo paga para impedir a entrada de mais migrantes. O Executivo justifica a sua decisão com a ausência de condições e já rejeitou acolher 420 solicitantes de asilo provenientes de outros Estados-membros. Além disso, mais de 600 manifestantes perderam a vida em 14 províncias do Irão. Esquema de pirâmide envolvendo vinhos de luxo afeta 500 portugueses. Companhia baseada em Londres solicitava um investimento mínimo de 5.000 euros em garrafas que os investidores nunca chegavam a ver. Conflito após conflito, livro acerca da Revolução conquista Hollywood. A película de Paul Thomas Anderson triunfou em 4 categorias, como melhor filme, realizador e argumento. Benfica promete uma postura mais firme no Dragão. Os atletas pretendem retificar os erros iniciais e exercer pressão sobre o FC Porto desde o início do jogo. A vitória é vista como um estímulo para terminar a segunda parte da temporada em grande estilo. Trump afirma que Irão deseja negociar após intimidações. O presidente norte-americano recebeu comunicação dos líderes iranianos e avisou que poderá ter de agir antes de uma possível reunião. Uma nova revolução pode estar a caminho no Irão. Aumentam os protestos no Irão, intensifica-se a repressão e Trump considera uma intervenção. Quais são as exigências dos manifestantes e até onde poderá o regime avançar? Análise por José Tomás Castelo Branco. Venezuela. Qual é a nação em questão? Após ter conquistado a sua autonomia em relação à Espanha no início do século XIX, a Venezuela apresenta uma trajetória intricada e conturbada, que se estende até o presente. Aqui está um resumo conciso da sua história. Irão. Trump faz ameaças enquanto o regime mostra-se aberto a negociações, mas como poderá o país superar a crise que enfrenta? Rui Cardoso responde. O Irão volta a viver momentos de grande violência,
sendo esta a única resposta do regime diante das manifestações que ocorrem nas principais cidades. Com centenas de mortos, Trump fez uma ameaça de intervenção militar. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão adotou uma postura desafiadora, afirmando que estão prontos para a guerra, mas também manifestou abertura para negociações. Como poderá o país ultrapassar a crise? Em busca de respostas, Paulo Baldaia dialoga com o comentador da SIC Rui Cardoso, no Expresso da Manhã. CP reconhece necessidade de alterações no passe ferroviário para solucionar as viagens fantasma nos intercidades. A procura pelo serviço regional e pelos intercidades aumenta com mais de 50 mil utilizadores por mês do novo título. A pressão sobre a oferta é intensificada por viagens fantasma e 20% da frota da CP paralisada. Presidência NIN. André Ventura encontra-se frequentemente no epicentro da disputa, sendo ainda visto como o candidato mágico capaz de garantir vitórias na segunda volta, enquanto permanece cercado pela crença tranquila de que haverá sempre um teto eleitoral que o limitará. Essa crença tem sido reiterada com uma tal calma que adquiriu a condição de pressuposto. Ai Jesus! CR7 distanciam-se do título saudita e apresenta-se menos Félix. O Al Nassr de Ronaldo foi derrotado pelo Al Hilal por 3-1, afastando-se ainda mais da liderança. Além disso, Xabi Alonso foi demitido do cargo de treinador do Real Madrid. Catarina Santos Botelho, desde 1982, nenhum presidente utilizou o poder de demitir o governo, mas o futuro presidente continuará a ter essa capacidade. Com as eleições presidenciais agendadas para este domingo, 18 de janeiro, o 45 Graus apresenta um episódio especial com o intuito de esclarecer o papel do Presidente da República, contando com a colaboração da constitucionalista Catarina Santos Botelho. Ao invés de realizar entrevistas com os candidatos, José Maria Pimentel decidiu criar um episódio mais aprofundado, concebido para auxiliar os eleitores a compreender a função do cargo e os poderes efetivos que este detém no sistema político português. Iranianos utilizam Starlink para contornar o bloqueio à internet. No Irão, onde o regime impôs um bloqueio à internet na semana passada em resposta aos protestos contra o governo, alguns iranianos estão a usar o sistema Starlink, criado por Elon Musk, para ultrapassar essa restrição. Eleições presidenciais, expectativas, descontentamentos, previsões, controvérsias e todos à espera das sondagens mais recentes. As sondagens têm impacto nos votos. A opinião pública deixou de ser um indicador. Os antissistema esgotaram realmente as suas energias. Coutrin comprometeu o seu momento com a contradição da passada segunda-feira. A primeira volta das eleições presidenciais aproxima-se do fim com 5 candidatos e tensões à flor da pele. Diplomata-chefe da Alemanha minimiza a ameaça de anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos. Johan Wodefel afirma que há um interesse partilhado em discutir as questões de segurança na área do Ártico. 4 mortos e 6 feridos em ataques russos a Kharkiv e Kiev. Na noite passada, a Rússia bombardeou a capital da Ucrânia e a área de Kharkiv com drones e mísseis, provocando múltiplos incêndios. Até ao momento, não foram reportadas vítimas em Kiev. No 10º dia de campanha, candidatos dirigem-se a Lisboa. No domingo, portugueses irão escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, numa votação que conta com um número recorde de candidatos. Os obstáculos climáticos até 2026. A situação presente, marcada pelo retrocesso de diversos países nas políticas de diminuição da utilização de combustíveis fósseis, requer um empenho adicional da Organização das Nações Unidas, e dos ativistas climáticos. Análise de Júlia Fonteles. Haverá paz na Ucrânia. Faltam vontade política e determinação. Segundo Francisco Proença Garcia, a ausência de vontade para encerrar o conflito na Ucrânia é evidente e critica os líderes europeus. Além disso, no Médio Oriente, a intervenção dos Estados Unidos da América no Irão irá resultar em maior repressão.
4 indivíduos são mortos em bombardeios aéreos russos nas imediações de Kharkiv. Poucas horas antes da ofensiva, o chefe do governo local havia avisado a população sobre uma ameaça de drones hostis. Inês Aires Pereira, talvez não esteja aqui para criar arte e ir ao Teatro Nacional. O meu intuito é ser livre e apoiar mais mulheres para que não se sintam isoladas. Gustavo Carvalho entrevista Inês Aires Pereira, atriz e autora de Namastê, no primeiro episódio de 2026 do Humor à Primeira Vista. Após enfrentar um período difícil na sua vida pessoal e profissional, um retiro espiritual no Brasil inspirou a criação do espetáculo, o seu primeiro a solo, num formato semelhante ao stand-up comedy. Eleições nas CCDR são vistas pelo PS como avanço para a regionalização. O Partido Socialista salientou a capacidade dos representantes eleitos. Cruzadas de palavras no 1389. O dia sombrio de Coutrin e a esperança de Ventura. As eleições presidenciais continuam a agitar. Em apenas um dia, Coutrin foi apanhada em duas situações que podem comprometer os seus objetivos. Ventura está a viver o seu momento Le Pen. E há ainda muito mais nesta newsletter. Incêndio em residência em Penafiel é enfrentado por bombeiros. O incêndio começou durante a madrugada em Santiago de Subarrifana, mobilizando 12 bombeiros e 5 viaturas. Segundo os bombeiros voluntários de Penafiel, existem casas nas proximidades, mas não há risco. A Casa Branca rejeita a solicitação de Trump para investigar Powell. A entidade recebeu uma convocação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Novo advogado para ex-adjunto acusado de abuso sexual de menores. Há um mês em prisão preventiva no estabelecimento prisional da Carregueira, Paulo Abreu dos Santos foi indiciado por abuso sexual de crianças e pornografia de menores. Diversos distritos em alerta devido à precipitação e neve. Até às 0h00 de quarta-feira, o IPMA emitiu um aviso amarelo para os distritos de Castelo Branco e da Guarda, devido à neve que cai nas altitudes mais elevadas da Serra da Estrela. Em Lisboa, CGTP realiza manifestação e apresenta abaixo-assinado contra pacote laboral. Milhares são mobilizados pela Central Sindical numa nova ação contra a reforma laboral do governo. Virose impede advogado de Sócrates de comparecer a tribunal. Em novembro do ano transato, Sócrates fez a contratação de José Preto. Aviso amarelo para vários distritos esta terça-feira devido à chuva e neve. A partir dos 1.600 metros de altitude, poderá ocorrer queda de neve. Campanha da PJ visa evitar que os jovens se radicalizem na solidão dos seus quartos. Em Lisboa, especialistas de várias partes do mundo reúnem-se para debater sobre literacia digital e a luta contra o discurso de ódio. O vídeo da campanha será partilhado nas redes sociais. Telefonemas já são possíveis para iranianos, mas o acesso à internet continua bloqueado. As autoridades impuseram severas restrições à internet em todo o país devido à repressão das novas manifestações. Sob a pressão da China, os líderes do Japão e da Coreia do Sul encontram-se. Durante longos períodos, as relações entre esses dois países vizinhos foram caracterizadas por tensões relacionadas à ocupação violenta da Península Coreana pelo Japão entre 1910 e 1945. Meta é alvo de investigação no Brasil por práticas de concorrência desleal no WhatsApp.
Parece que as mudanças nos contratos tornaram mais difícil o acesso de outros fornecedores de ferramentas de IA à plataforma WhatsApp. Ventura rejeita manchar a camisa com nódoas e critica o Mini. André Ventura deseja debater as questões do país e aspira a ser o mecânico que o fará avançar. As incertezas e incoerências de Coutrinho de Figueiredo, bem como o aproveitamento de Luís Marques Mendes. França. Protestos contra o Acordo União Europeia-Mercosul reúnem 350 tratores. Os sindicatos exigem medidas imediatas e concretas para salvaguardar a segurança alimentar em França. O comportamento homossexual entre primatas é uma característica antiga. Os especialistas afirmam que tais comportamentos podem contribuir, por exemplo, para a gestão das tensões dentro de um grupo. Estrada que atravessa maciço central é encerrada devido à neve. As equipas do Centro de Limpeza de Neve da Infraestruturas de Portugal encontram-se no local, mas ainda não existe uma estimativa para a reabertura da estrada. A ação de José Manuel Coelho contra Portugal resulta em vitória no Tribunal dos Direitos Humanos. O Tribunal dos Direitos Humanos condenou Portugal por infringir a liberdade de expressão ao processar judicialmente o líder do Partido Trabalhista por ter difamado diversas personalidades da Madeira. Despesas com desastres naturais diminuem, mas continuam a ser preocupantes. Nos Estados Unidos da América, foram contabilizadas a maior parte das perdas monetárias a nível global, somando 118 mil milhões de dólares, 101 mil milhões de euros. Intervenção na Venezuela causa desconforto entre aliados dos Estados Unidos da América após Trump reanimar a doutrina Monroe? Groenlândia e silêncio podem ser o custo para a Ucrânia. Os aliados dos Estados Unidos da América na Aliança Five manifestam inquietação em relação à intervenção na Venezuela, assim como ao desinteresse mostrado por Washington para restaurar a democracia no país. O núcleo mais restrito da colaboração em espionagem ocidental vive um dos períodos mais tensos da sua história, mas, nós bastidores, a percepção de que o silêncio pode ter um custo para garantir a segurança na Ucrânia tem vindo a aumentar. LigSource BP promete alterar o projeto da mega central solar Sofia após onda de descontentamento popular. A LigSource BP, depois de assegurar que irá reformular a central solar da Beira, também planeia redesenhar a central solar Sofia, situada no distrito de Castelo Branco, que contou com uma das consultas públicas mais participativas de sempre em Portugal. Digi. Cobertura no metro de Lisboa é prioridade para 2026. A operadora começou a sua atividade no mercado português em novembro de 2024. CGTP se afastou das negociações autonomamente, afirma a Ministra do Trabalho. Para esta terça-feira, a CGTP organizou um protesto, onde trabalhadores de todo o país se juntaram numa ação que termina com a entrega de um abaixo-assinado a exigir a revogação do pacote laboral. Lisa Ridzen, na nossa cultura, os cuidadores são tão pouco representados quanto as emoções masculinas. A obra de estreia da escritora sueca é uma libertação emocional baseada nas anotações dos cuidadores do avô durante o seu último período de vida. A investigação aborda a masculinidade e o bem-estar mental dos homens nas áreas rurais da Suécia. Porto. 56 alojamentos ilegais foram identificados pela PSP. A PSP revela que 63 detenções foram realizadas e 167 contraordenações registadas na área metropolitana do Porto. Inês de Sousa Real manifesta apoio a António José Seguro. A deputada afirma que, neste momento, António José Seguro é o único candidato capaz de salvaguardar os valores da nossa Constituição. Concertos agendados para 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os meses que se avizinham, uma agenda em constante atualização.
Na segunda volta, imigrantes poderão ter de utilizar boletins da primeira. Nestes atos eleitorais, aproximadamente 1.700.000 portugueses exercem o seu direito de voto fora do país. Regresso de Cancelo a Barcelona para se juntar aos Estados Unidos da América. O jogador português já tinha jogado pelos catalães na época de 2023-2024. A Rainha do Fumeiro é celebrada à mesa em Montalegre com o rei cozido à Barrosã. De 22 a 25 de janeiro, Montalegre, situada em Trás-os-Montes, assume o título de Rainha do Fumeiro. Juntamente com a conhecida feira anual, o cozido à Barrosã destaca-se como o prato principal nos restaurantes da região. A celebração à mesa estende-se até ao Carnaval. O comportamento homossexual entre primatas é antigo e associado a diversos fatores. Registaram-se comportamentos sexuais entre pares do mesmo sexo em mais de 1.500 espécies de animais. A árvore do ano é um cedro de 75 anos da aldeia de Runa e representará Portugal em competição europeia. Plantada nos anos 1950 por um morador da aldeia de Runa, no concelho de Torres Vedras, a árvore competirá com exemplares de mais de 15 países na competição europeia. Especialista do JP Morgan alerta, vender sempre que o mercado atinge um recorde resulta em perdas significativas de lucros. Apesar dos avisos e do ruído acerca de uma possível quebra, a JP Morgan Asset Management continua confiante nas ações para 2026, sublinhando que os fundamentos das empresas se mantêm, diferentemente do que ocorreu na bolha das .com. José Preto, advogado, desiste da defesa de José Sócrates. O antigo primeiro-ministro passou a contar com a defesa de José Preto há aproximadamente um mês e meio, após a saída de Pedro de Lille da representação legal de Sócrates no processo. Coutrinho destaca conexão com o governo da antiga assessora que denuncia. Não serão estas manobras das mais imundas que existem na política que me farão alterar o meu percurso, declara o candidato à presidência. Marquês. Estratégia de ficar sem defesa não é inédita. Luís Rosa e o advogado Pedro Marinho Falcão discutem o reinício do julgamento da Operação Marquês, bem como a desistência da defesa de Sócrates por Pedro de Lille, algo que se repetiu com José Preto. Visita do Papa Leão XIV a Angola é anunciada pela Nunciatura. Crispim do Biel fez o anúncio esta terça-feira. O pontífice aceitou o convite de João Lourenço e do episcopado angolano, no entanto, a data e o programa ainda não estão definidos. Digi preserva tarifas e busca expansão na cobertura do metro de Lisboa em 2026. Em Portugal, a Digi oferece rede fixa a aproximadamente 2 milhões de residências há cerca de um ano. A empresa aspira a expandir em 2026, embora não assegure a obtenção de lucros já este ano. Inteligência artificial, uma empolgação fundamentada ou uma nova bolha? Estamos a atravessar períodos de transformações significativas, onde a inteligência artificial ocupa uma posição crucial na economia global. Africanos poderão estar a ser utilizados como carne de canhão. Estes esquemas têm sido alvo de alertas por parte de diversos países africanos. Os produtos com maiores aumentos e quedas em 2025. A lista inclui bens e serviços essenciais. Em 2025, a inflação em Portugal apresentou um ligeiro abrandamento, com uma média anual de 2,3%. Contudo, por trás deste indicador global, existem grandes discrepâncias nas alterações de preços para os consumidores.
Registaram-se aumentos significativos em bens e serviços essenciais, assim como em alguns produtos que têm um peso considerável nas despesas de consumo das famílias. A homossexualidade nos primatas é antiga, possui uma base genética e pode oferecer uma vantagem na evolução. Mais de 1500 espécies apresentam comportamentos sexuais entre membros do mesmo sexo. A confiança elevada com o Toyota BZ4X totalmente elétrico. O Toyota BZ4X vai além de ser um veículo elétrico. Representa uma perspectiva Beyond Zero, um SUV totalmente elétrico, amplo, inovador e com uma garantia de 10 anos, concebido desde o início para uma nova maneira de conduzir. Operação Marquês. Luís Rosa, a decisão do tribunal está conforme a lei. Devido à recusa da juíza em interromper os trabalhos por causa da sua doença, o advogado José Preto desistiu da defesa de Sócrates. Luís Rosa, jornalista principal do Observador, afirma que a deliberação do tribunal foi legítima. Albuquerque critica a campanha como excessivamente medíocre. Miguel Albuquerque sugeriu a Marcos Mendes que adopte uma postura mais assertiva face ao novo regime legal que requer a inexistência de dívidas para obter o subsídio social de mobilidade. Investigação solicitada pela Organização das Nações Unidas sobre o falecimento de mulher em Minneapolis. O falecimento de Rennie Nicole Good, que aconteceu há 5 dias, provocou manifestações em Minneapolis e em várias outras cidades. Bombeiros solicitam audiência urgente ao primeiro-ministro devido a preocupações com o auxílio. As associações reiteram a necessidade de um comando único e argumentam que a Lei de Bases da Proteção Civil deve ser aprovada antes da Lei de Bases da Saúde, sublinhando que estão na linha da frente. Seguro minimiza a importância do PS. Atenção dirige-se para o centro e a direita. O candidato à presidência tem evitado associações com o PS, e o suporte de Pedro Nuno foi limitado a apenas um, optando por realçar o de Lídia Jorge e outros que expandem a candidatura até o objetivo desejado. Sentença de Chiara Ferragni será conhecida esta semana. Acusações de fraude recaem sobre Chiara Ferragni. Quais as razões para os adolescentes apresentarem déficits de atenção? Pais e professores concordam, aos 15 anos, os jovens parecem estar sempre noutro mundo. Mostram-se facilmente distraídos, perdem o foco e têm dificuldade em manter a concentração. O que poderá estar na origem disso? Júlio Iglesias, uma das vozes mais icónicas de Espanha, enfrenta acusações de agressão sexual por parte de 2 antigas funcionárias. Até ao momento, o cantor não se pronunciou sobre as alegações que resultaram nas queixas dirigidas ao Ministério Público. Acima de 25 mil cidadãos exerceram o voto antecipado em Lisboa. Nas presidenciais de 2021, foram implementadas mesas de voto antecipado em todos os concelhos do país pela primeira vez. Pestana garante que não aceitará injustiças na educação. Pestana sustentou que, na qualidade de presidente, estaria constantemente, com firmeza, a lutar pela valorização de todos os profissionais da educação e das suas carreiras. A falha de Xabi em liderar após 232 dias no Real. Após a sua passagem pela formação do Real e o treino da Real Sociedade B, Xabi Alonso, que alcançou sucesso no Bayer Leverkusen, não teve um regresso feliz ao Santiago Bernabéu como treinador. A fusão entre a Galp e a Moev poderá ter resultados positivos, mas o governo está a monitorizar. Os ministros da Economia, da Energia, das Finanças e o primeiro-ministro vão vigiar o processo.
Elon Musk apresentou um motor a água inovador para os veículos da Tesla? Alguns referem-se a isso como a derradeira ofensiva contra os combustíveis fósseis, sendo a descoberta acreditada ao proprietário da Tesla, Elon Musk. Mas será que é verdade que efetivamente lançou um motor a água novo? Quem precisa do calor de uma sopa quente? Coutrinho aborda o tema da saúde na sua recuperação. Seguro e Gouveia e Melo, sem muitos obstáculos, criticam o governo. António Filipe mantém-se firme. Uma sopa quentinha para confortar os necessitados. Suspeito do maior roubo de ouro no Canadá é detido pela polícia. Até à data, as 6.600 barras de ouro, que foram subtraídas e estão avaliadas em quase 15 milhões de dólares, mais de 12 milhões de euros, ainda não foram recuperadas pelas autoridades. Le Pen lança apelo que pode levar Bardella a concorrer às eleições presidenciais. Conforme anunciado anteriormente, Le Pen apresentou um apelo com o intuito de anular a sanção de 5 anos de inelegibilidade para funções públicas, na tentativa de preservar a sua candidatura à presidência em 2027. António José Seguro, o regresso. Ambicionou ser unificador, mas resultou em divisões tanto no PS como fora dele. Após uma década afastado da esfera pública, retornou para reunir. Que narrativa revela a trajetória do regressado nesta disputa presidencial? Le Pen dá início a recurso que pode levar Bardella a candidatar-se às presidenciais. Como já havia sido anunciado, Le Pen moveu um recurso com o objetivo de anular a condenação de 5 anos de inelegibilidade para cargos públicos, com a intenção de proteger a sua candidatura à presidência em 2027. Harry Styles estará a revelar o seu retorno? Desde o final da Love on Tour no verão de 2023, o músico britânico Harry Styles encontra-se em pausa na sua carreira musical. Os Estados Unidos da América bombardearam o mausoléu de Hugo Chávez, na Venezuela. Após os Estados Unidos da América terem realizado um ataque a Caracas e sequestrado Nicolás Maduro, surgem relatos que afirmam que as forças americanas também atacaram o mausoléu de Chávez. Contudo, essa afirmação é incorreta. As habitações em Mursa são as mais acessíveis do país, enquanto Grândola apresenta os preços mais elevados. De acordo com o primeiro relatório do Observatório do Imobiliário Nacional, a previsão é que, em 2026, a valorização dos imóveis seja menos pronunciada, em determinadas áreas, possa até ocorrer uma estabilização. BI solicita a continuidade da união entre as centrais sindicais. Líder do Bloco de Esquerda critica o governo por marginalizar o movimento sindical. Contas elevadas e faturas inexistentes. O que se passa na Galp? Após vários meses sem emissão de faturas, numerosos clientes foram surpreendidos com faturas acumuladas de montantes elevados. O que está a acontecer na Galp? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Clintons não aceitam testemunhar sobre Epstein perante o Congresso. Os Clinton afirmam ter apresentado todas as informações que possuem sobre Epstein, acusando o presidente da Comissão do Congresso de estar a promover uma perseguição política e de ajudar na destruição da democracia. A esquerda clama por união na batalha contra o pacote laboral e critica o governo por ter grande lata. O Bloco de Esquerda e o PCP reagem à Ministra do Trabalho, sustentando que foi o governo que se auto-excluiu dos direitos de 5 milhões de trabalhadores. Encerramento da atividade à vista após falha de pagamento aos credores pelo Boa Vista. A equipa de futebol do Boa Vista, que compete na primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, encontra-se na 18ª e última posição. Diminuição do tempo médio de espera nas urgências em 2025. Informações revelam uma redução no tempo de espera no ano anterior.
O número de falsas urgências e atendimentos também apresentou uma diminuição. O governo afirma que estes são efeitos positivos das ações implementadas, e os gestores hospitalares estão de acordo. Almirante enfrenta 3. O cinismo do PS e do PSD fomenta o populismo de Ventura. Gouveia e Melo encontrou uma maneira de criticar todos os partidos, incluindo Chega, posicionando-se acima das formações por não ser cínico. Para o Independente, a hipocrisia dos socialistas e sociais-democratas em relação a Seguro e Mendes sustenta Ventura, assim como o cinismo do governo ao anunciar a aquisição das ambulâncias que já havia sido decidida. O tio de Cascais também recebe os seus ataques. GNR emitiu 1.634 autos a entidades no período de 3 anos devido a incêndios. No total, 46 juntas de freguesia e as autarquias foram alvo de autos. A relação de bromance entre Marques Mendes e Ventura. Durante a campanha, é difícil saber se Ventura e Marques Mendes se detestam ou se adoram. Seguro optou por permanecer em silêncio durante toda a campanha e escolheu despertar apenas no final da disputa. Faleceu Scott Adams, autor da tira cômica Dilbert. A figura que satirizava a rotina de trabalho foi veiculada na imprensa dos Estados Unidos de 1989 a 2023. Edifícios que projetem sombra nas praias são interditados no Rio de Janeiro. A Câmara Municipal alarga as normas para prevenir o sombreamento da costa do Rio de Janeiro causado por grandes edificações. Até março, o governo disponibiliza mais 20 milhões de euros para veículos elétricos. O aviso final de 2025, que ofereceu 17,6 milhões de euros em vouchers para carros elétricos, foi rapidamente esgotado em poucas horas. O governo está já a preparar uma nova fase de candidaturas. Veículos elétricos, concurso de 20 milhões até março. O montante total de apoio ascenderá a 20 milhões de euros. Apagão. Plano de Portugal é aprovado por Bruxelas. O objetivo do programa é assegurar que as infraestruturas essenciais consigam manter operações fundamentais em situações de falhas elétricas severas. Quem zela pela vinha? A relação entre a imigração, o vinho e o país. Ao condenarmos a precariedade e o anonimato dos trabalhadores, ao discriminar e colonizar a sua contribuição vital, estamos a desmantelar silenciosamente esse tecido, esse terroir, esses hábitos. Ventura defende o radicalismo de convicções em resposta ao fim dos valores cristãos. Durante um discurso centrado nos imigrantes não europeus, o responsável pelo Chega zombou de Coutrinho Figueiredo por não estar são e assegurou que irá procurar todos os jovens que tiveram que abandonar este país. Orçamento. PS é acusado de irresponsabilidade por moedas. O líder do PS em Lisboa fundamenta o seu sentido de voto na desacordo em relação à direção seguida pela presidência da Câmara. Fraudes. Casal preso por comercialização ilícita de terrenos. A Polícia Judiciária prendeu um casal por ter cometido burla a adquirentes de terrenos. Após ataque russo, 70% da capital da Ucrânia ficou sem eletricidade. Com temperaturas muito frias, o Kremlin lançou novos ataques às infraestruturas de energia ucranianas, prevendo-se que nos próximos dias possam descer até aos 22 graus negativos. Dois cidadãos ucranianos indiciados pela Justiça da Alemanha por atividades de espionagem. As autoridades da Alemanha afirmam que a operação foi solicitada por um serviço de espionagem da Rússia através de intermediários em Mariupol. Defesa da automedicação estruturada por parte dos farmacêuticos. Centro de Lisboa acolhe a sede da Ordem dos Farmacêuticos.
Guantánamo, o vazio da justiça americana, onde ainda se encontram 15 homens. Na prisão localizada em Cuba, 779 homens já estiveram detidos. Presentemente, apenas 15 permanecem, entre eles o mentor do 11 de setembro. Em conversa com o Expresso, a advogada Nancy Lander, que defende um dos prisioneiros, retrata o sistema judicial que ali opera e critica a falta de determinação de Washington em fechar um espaço que nunca deveria ter existido. Coutrin afirmou ter força redobrada, enquanto a saúde continuou a ser o foco da campanha. Diversos candidatos reprovaram Montenegro pela sua opinião de que a percepção de caos na saúde não reflete a verdade. Coutrin foi infeliz ao mencionar que não descartava apoiar qualquer um na segunda volta. The Guru. A campanha em ascensão e o candidato gestor. Do patinho feio do PS ao cisne que poderá trazer os socialistas de volta ao Palácio de Belém 2 décadas depois. Nesta entrevista, ele pondera sobre o seu futuro, a relação com o partido e a campanha que realizou. Frente de ar polar provoca queda de temperaturas, precipitação e neve em território nacional. A primeira consequência da entrada da frente de ar frio será a diminuição generalizada das temperaturas. Felipe, as noites em claro, a amizade com Seguro e o Belenenses. Nunca imaginou ser postulante a Belém, no entanto, aceitou o desafio dos colegas. Admitindo as dificuldades, persiste no seu propósito, resistir. Não oculta a nostalgia pelo Belenenses e a sua relação de amizade com Seguro. A nova estrela de Pep, Alain, e a sua semana mágica. Devido às lesões de Rúben Dias, Gvardiol e Stones, Guardiola convocou Max Alain, um jogador sub-21 que estava em competição no Watford, o qual realizou 3 partidas em apenas uma semana e destacou-se novamente na vitória sobre o Newcastle, 0-2. O encontro íntimo dos esqueletos de Nangoldin. No ano de 1983, este casal foi capturado em um abraço sexual em Nova York. O resultado culmina numa das 126 fotografias da série The Ballad of Sexual Dependence, elaborada entre 1973 e 1986 pela fotógrafa Nangoldin. Gouveia e Melo afirma que, se Seguro ganhar, será escolhido um candidato sem preparação. O candidato à presidência, que segundo as pesquisas se distancia cada vez mais da segunda volta, declarou que os portugueses teriam de conviver com essa escolha. Jerónimo Martins vê vendas aumentar em 7,6% em 2025. A maior contribuição veio da Biedronca, que reportou um crescimento de 7,5%, alcançando mais de 25 mil milhões de euros. Os inimigos figadais dão suporte a Seguro. Um dos enganos de Gouveia e Melo foi acreditar que a sua falta de definição política o transformava automaticamente no candidato do setor político do PS, conforme afirmou durante o debate com Seguro. Crónica de Ana Sá Lopes. Trump assegura que tomará medidas caso manifestantes sejam executados. A Human Rights Iron calcula que mais de 10 mil indivíduos tenham sido detidos durante os protestos contra o governo. Trump foi claro: se o irão proceder à execução dos manifestantes, os Estados Unidos atuarão. Le Pen reconhece a possibilidade de infração na sua tentativa de ser candidata. Le Pen afirmou que nunca sentiram a mínima impressão de terem cometido qualquer infração. A estratégia de Mendes para se reerguer nas 72 horas cruciais. Iniciou-se o trabalho de Mendes em Coutrin, mas a atmosfera azedou com uma nova pesquisa. Os apelos ao voto aumentam, assim como os ataques a Coutrin. Há ainda um dilema para a AD: um voto considerado incorreto pode proporcionar a vitória ao socialista. Seguro aspira a ser o candidato mais votado na primeira volta às 23 horas.
A expectativa foi expressa no mesmo dia em que a sondagem da Católica, realizada para a RTP, posiciona Seguro a apenas 1 ponto percentual de distância de Ventura. Além disso, Marcos Mendes faz um apelo ao voto útil. Peugeot atualiza e aprimora o 408 para Bruxelas. O Peugeot 408 revitalizado preserva as variantes híbrida, híbrida plug-in e elétrica. Seguro eleva a expectativa, aspira a chegar à segunda volta em primeiro lugar. A pesquisa publicada pela RTP, Antena 1 e Público leva o socialista a intensificar o apelo por uma vitória na noite das eleições. Gouveia e Melo. A soneca revigorante e a maioria calada. Embora pareça ter ocorrido em outra era, houve um período em que parecia inabalável. Mudanças ocorreram, mas a certeza de que irá superar os preconceitos que o rodeiam e as pesquisas mantém-se inalterada.